quem faz história, quem faz geografia, quem faz administração, quem faz medicina, quem é da área da saúde, todo mundo vê, sabe que nós somos influenciados por essa cultura ainda hoje. E lá na época, quando o mundo era debaixo ali, controlado pela cultura greco-romana, por Roma, e as pessoas achavam que aquilo era a verdadeira sabedoria. Achavam que aquilo era a verdade. E hoje só tem ruínas. Você vai na Grécia, só tem ruínas lá. Eles acreditavam em muitos deuses, acreditavam que o mundo funcionava daquele jeito, que era a verdade absoluta. E o que nós vamos ler agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, está dentro desse contexto. Lá em Corinto, uma atmosfera de idolatria, uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de prostituição, adoração a ídolos, a deuses e a prostituição também. Então é dentro desse contexto que o cristianismo nasce. Corinto fica bem pertinho de Atenas. Eu tive a oportunidade de estar lá no ano passado e vimos ali aquele clima espiritual. Eu fico imaginando se quase 2000 anos depois o clima hoje ainda é tão pesado. Imagina naquela época. Então, o cristianismo nasce como um contraponto àquela realidade. Você vê ali os princípios de Deus indo completamente contrários àquilo que se achava que era sabedoria. Lá no berço de Sócrates, de Platão e tantos sábios da época que até hoje são considerados, e você conhece, já ouviu falar, pelo menos de alguns deles e tantos outros, é nesse contexto, então, que o mundo girava. E aquilo era a realidade absoluta naquela época e hoje não é muito diferente. Só mudou o padrão, só mudaram os ídolos, só mudaram algumas formas de pensar. Mas é dentro desse contexto que o mundo vai crescendo em conhecimento, vai crescendo em entendimento, mas vai ficando cada vez pior, porque o mundo não está melhorando. Você vê que hoje nós estamos numa era de conhecimento. O conhecimento saiu das quatro paredes. O conhecimento está disponível a todo mundo. Hoje você quer saber alguma coisa, você vai em dois lugares. Aonde que você vai para saber as coisas? Vamos lá. Google e YouTube. Aí me falaram, me atualizaram aqui, depois do culto da manhã, quando eu falei isso, que os jovens, os mais novinhos, eles têm um terceiro oráculo, que se chama TikTok. Então, hoje o TikTok também assume uma função, também tem tutorial para tudo lá. Para tudo quanto é coisa legal e coisa ruim também, tem tutorial também lá. Então, os oráculos de hoje estão aí nas redes sociais, onde você tem acesso a todo tipo de conhecimento. Só que a humanidade está ficando cada vez mais doente. Doenças no sentido emocional, mental, física, o número de suicídio aumentando, o número de divórcios. Você vê hoje mais ainda pais desobedecendo, os filhos desobedecendo os pais não sabendo amar os filhos, não sabendo educar os filhos. Então você vê a humanidade indo em direção ao buraco. E você vê uma sociedade cada vez mais doente. Mas o mundo acha que está sábio. O mundo acha que está vivendo a verdade. O mundo acha que conhece tudo e está destruindo o planeta qual nós vivemos. Se você procura estar a par das coisas, aí você está vendo que o mundo está gemendo. Se você dá mais uma pesquisadinha com relação a tudo que está acontecendo no mundo, você começa a mapear o mundo, se você abrir o mapa dos acontecimentos no mundo, você vai se assustar. Você vai ver o quanto de catástrofe natural está acontecendo direto, toda hora, todo dia, em todos os continentes, de tudo quanto é jeito diferente. Quem é que eu ouvi falar que ia acontecer ciclone no Brasil, aqui no Rio de Janeiro? Um monte de coisa que há 10 anos atrás não tinha. Então essas coisas estão acontecendo porque a humanidade acha que está vivendo de uma forma sábia e forte. E acha que as coisas de Deus são loucura e fraqueza. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Até mesmo no meio religioso está se vivendo isso. No mesmo meio religioso está se vivendo ali
uma guerra de egos. Está se vivendo um relativismo. As pessoas, os cristãos, eles estão se deixando amoldar pelos padrões do mundo, porque estão considerando essas coisas sábias e estão, então, subvertendo a sua vida a esses padrões e se distanciam de Deus. Hoje em dia, até divórcio de pastores tem. Antigamente, se falava em pastor, era sinônimo de credibilidade. Hoje em dia, se o pastor quer comprar alguma coisa, vai ter que ter 280 fiadores. Porque hoje em dia está feia a coisa por aí. Se falava em cristão, em crente há um tempo atrás, era sinônimo de uma pessoa extraterrestre, mas era uma pessoa que você podia confiar. Não, aquele ali é diferente, aquele ali anda reto. Ele é daquela igreja lá, evangélica lá, mas é uma pessoa que anda diferente, não é igual a todo mundo, anda de forma correta. Hoje, misericórdia. Só Jesus para dar vitória. Então, por quê? Porque aquilo que para o mundo é sabedoria, para aquilo que no mundo é força, isso está se deixando entrar no coração daqueles que são filhos e filhas de Deus. E para o mundo, as coisas de Deus são loucura. Para o mundo, as coisas de Deus são fraqueza. Eu frequento vários ambientes, com vários tipos de pessoas diferentes. E você lá no seu trabalho, lá na escola, você lá no meio da sua família, porque aqui na igreja é fácil você falar de Deus, mas você vai contar lá, falar uma coisa de Deus no meio, lá na faculdade, lá na escola. Como é que você se posiciona? Como é que as pessoas vão encarar aquilo que você está falando? Como é que você se comporta quando as pessoas olham para você e fazem assim? Um dia minha esposa, ela não perde a oportunidade de evangelizar, ela foi numa clínica e ela falou para a pessoa lá, começou a falar das coisas que aconteciam. Aproveitou uma brecha, né? Evangelista é assim, né? Aproveitou uma brecha e falou, o mundo, falou algo nesse sentido assim, ela estava longe, não sei bem as palavras, e ela falou lá do fim do mundo, das coisas que o mundo está acabando assim, e a atendente falou assim, vou morrer e não vou ouvir tudo. Sabe? Não acreditando, porque isso é loucura. As coisas de Deus estão profetizadas, o mundo está mostrando. As profecias de Deus estão se cumprindo, está escrito. Essas coisas estão acontecendo hoje que as pessoas, uau, inteligência artificial, mundo globalizado, chip para cá, chip para lá, celular. O pessoal acha que a marca da besta vai ser o chip. Já a marca da besta está aí faz tempo já. Está todo mundo dominado. Está todo mundo aqui. Hoje, praticamente o mundo inteiro não pode comprar ou vender sem ser controlado. Imagina se der um crash na internet hoje. Como é que vai ficar? Se a internet apagar, como é que vai ficar? Gente, se a internet apagar meio-dia hoje, dá um caos mundial. E não está longe disso acontecer, não. Então já se prepara. Anda em Deus, para que você possa andar em tranquilidade e em paz, porque no Senhor você está firme. Então, entendendo todo esse contexto, nós estamos no meio desses acontecimentos, nós estamos num mundo como os cristãos lá no começo, viviam num mundo greco-romano completamente secularizado e a palavra de Deus, a mensagem de Deus era loucura. Isso acontece hoje também. Eu me lembro quando me evangelizavam, isso meu Deus, Fred Flintstone, 30 anos atrás. Nessas horas eu... Deixa eu tomar água. Meus amigos me evangelizavam. Nessas horas que eu vejo que eu estou ficando velho. E eu rejeitava. Achava que tá maluco, cara. E que Bíblia é o quê? Isso aí foi escrito por homem, aquelas coisas que a gente sempre fala. Eu achava que era bom, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. E estou tranquilo, não preciso disso aí não. Aquela coisa que muitas pessoas pensam. E não sabe nada, inocente. Né? Aí tu vai conhecer a verdade, tu vai conhecer a verdadeira sabedoria e você vê que você não sabe nada. Aí acontece uma transformação no nosso coração. E tudo isso que o mundo está promovendo produz o quê? Corrupção, cansaço, fadiga, aflição, dores. O mundo está assim. Nós vivemos aí no mundo. Você está lá amanhã, segunda-feira, você vai estar em contato com o mundo de novo e você vai se deparar com as mesmas coisas. O mundo do jeito que está. Então, qual é a saída? Existe um porém. O que é loucura para os homens é a coisa mais sábia sobre todas as eras. Eu tive lá na Grécia e vi aquilo que até hoje o pessoal fala
Eu fiquei na frente da estátua de Sócrates, lá no meio da praça de Atenas, onde tudo acontecia. Ali eram tomadas as decisões que moviam o mundo, todos os lugares. Tribunal romano e tudo mais, sabedoria, inteligência e coisa arada e tal. Hoje é tudo ruína, tudo morto. Onde é que está Afrodite? Onde é que está Zeus? Onde é que estão os deuses do Olimpo, que eram aqueles que as pessoas se consagravam? Onde é que eles estão? Era verdade naquela época, morreu tudo, acabou tudo. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. O evangelho está aí, tentaram já matar. Daqui a 2 semanas eu vou estar lá no Coliseu, em Roma. Vou entrar em contato com aquela atmosfera. Vou lá para conhecer. Tenho um sonho de ir lá e vou realizar esse sonho. E eu choro só de pensar, toda vez que eu falo, é isso. E eu sei que eu vou estar lá e vou fazer um vídeo para você ver. Ali, vários irmãos nossos que conheceram a verdadeira sabedoria e força, continuaram declarando que Jesus é Senhor e Salvador. E isso é perante a morte, vendo leões vindo ali para destroçar eles, vendo seus filhos sendo destroçados por leões. E lá sendo escárnio para todo mundo que estava enxergando, observando e torcendo para a morte deles, eles continuavam a proclamar: Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Quem é que continua proclamando algo nesse sentido quando se depara com a morte, uma morte brutal? Só quem conhece. E hoje nós temos a oportunidade de livremente adorar ao Deus Todo-Poderoso. Será que se nós estivéssemos hoje, 2024, ali na China, nós teríamos a coragem de proclamar com a iminência de sermos presos, espancados e perder todos os nossos bens? Será que nós conhecemos a Deus, a verdadeira sabedoria e a verdadeira força, se nos deparássemos com situações como essas? Eu quero ir lá para aprender. Eu quero ir lá para orar naquele lugar e agradecer a Deus. Porque a palavra de Deus continua. O que eu vou lá ver são só escombros. Hoje é turismo. Hoje é lugar para você ver que já passou. Mas o testemunho desses irmãos continuam. Vários soldados romanos se converteram através do testemunho daquelas pessoas que continuaram declarando. Mesmo lá, leão vindo, rugindo para cima deles e falando: Senhor, entrego a minha alma a ti. Eu sei quem tu és. Eu confio em ti. Tu és a verdadeira força e sabedoria. Isso é algo que você precisa conhecer. Cada dia mais e mais. Eu estou falando com todos nós aqui. É algo que eu preciso conhecer mais. E eu quero. Você quer? 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para os que estamos sendo salvos, processo crescente, caminhada. Para nós que estamos sendo salvos, é o quê? É o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Você sabe que você acreditando ou não, as pessoas acreditando ou não, quando eu vou nos lugares, eu me deparo com as várias formas de pensar, aquilo que parece ser força para as pessoas, o dinheiro, o status, uma condição, uma posição. As pessoas acham que aquilo é a sabedoria, aquilo é a força. E crendo ou não, todo mundo um dia vai estar de joelho diante de Jesus de Nazaré, declarando: Santo, Santo, Santo. Só que uns vão ser separados para um lado e outros para o outro. E o Senhor vai levar aqueles que são ovelhas, suas ovelhas. E eu vou estar no meio desse povo. Você também? Se você não aceitou Jesus, faça isso hoje, não deixe de fazer isso hoje. Se você está andando afastado, se reconcilie com Ele hoje. Se você está andando sozinho, ande em família, família de Cristo. Ande em comunhão, porque essa é a verdade. As pessoas acreditando ou não, nós vamos chegar diante daquele dia
Vai chegar uma hora que isso aqui tudo vai finalizar. As pessoas ficam, isso aí é loucura, para o mundo é loucura mesmo. Vamos lá, vamos ver. Mas o Senhor já desprezou a inteligência dos sábios. E Ele revela as coisas a mim e a você. Olha o que está escrito no 20 em diante. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, estão pedindo até hoje. E os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Por que? Agora vem a resposta da mensagem. Por que é loucura e fraqueza de Deus? Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. E quando a gente se depara com aqueles escombros na Grécia, né, em Atenas, em Corinto, em Tessalônica, em Filipos, quando a gente se depara com isso tudo, eu fico imaginando quanta coisa que era realidade e tudo foi reduzido a nada. E a palavra de Deus continua salvando a mim, a você e tantos outros que virão através das nossas vidas, encontrarão a verdadeira sabedoria, aquilo que é loucura para o mundo e que é mais sábia que a sabedoria humana. Aquilo que é fraqueza para o mundo é mais forte que qualquer força do homem. E quanto mais nós cremos nisso, mais encontramos o segredo da vida. Porque nos deparamos com a sabedoria desse mundo, nos deparamos com aquilo que nesse mundo parece ser forte, a prosperidade financeira, a situação social, o status, e as pessoas vão se deixando dominar por isso e vão se deixando escravizar pelos prazeres, pelo que o mundo pensa que é verdade. Vão se corrompendo, vão se deixando dominar. Mas se nós abrimos o nosso coração para aquilo que é loucura para o mundo e fraqueza, que na verdade é a maior sabedoria e força, nós vamos entrando numa nova dimensão. Porque as coisas do mundo, que parecem ser sábio no mundo e forte, são coisas que fazem as pessoas prevalecerem umas sobre as outras. E Jesus veio dar uma lição para todo mundo, porque Jesus, como ele era esperado, como que o Messias era esperado? Você sabe? Você conhece a palavra? Os judeus esperavam e continuam esperando até hoje o Messias, o Rei dos Reis, vir como? Você sabe? Fala para mim, vamos lá. Como é que eles esperavam? Fala aí. Um rei, como? Com todo poderoso, com poder. Eles esperavam uma revolução política, político-social. Eles esperavam a libertação da escravidão de Roma, mas uma libertação física. E Jesus veio simplesinho, como um nada. A Bíblia fala que Jesus nem bonito era. E isso me traz um consolo fenomenal. Jesus era normal, o nome Jesus era um nome simples. É um nome comum.
E Jesus vem, Jesus de Nazaré. De Nazaré, por acaso pode vir algo bom de Nazaré? Uma cidadezinha ralé na época. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores veio para trazer libertação. E eu quero falar que a verdadeira sabedoria e força, elas não vêm de fora para dentro, elas vêm de dentro para fora. Vem do Espírito. É essa sabedoria e força que faziam com que aqueles irmãos que lidavam com as situações difíceis e complicadas e dolorosas, eles superavam aquilo tudo. Como nós vimos nos domingos anteriores, considerem por motivo de grande alegria passarem por provações. Lembra de você lidar diferente com as tentações, com as provações? Por quê? Porque a força de Deus, a força do Espírito, está no interior daqueles que conhecem a verdadeira sabedoria e força, que é Jesus. Então, há uma força, uma sabedoria em lidar com as situações que não vem da capacidade humana, vem do Espírito Santo de Deus. Então, nós aprendemos algo que vem de dentro para fora, brota no Espírito e nos faz viver uma vida em meio a tanta loucura que, na verdade, a sabedoria, que parece sabedoria, é loucura, porque as pessoas andam longe do seu Criador. Aquilo que parece ser força é fraqueza, porque traz um falso poder momentâneo e leva as pessoas para o buraco, a destruir as suas famílias, destruir as suas próprias almas, ganha o mundo inteiro e perde a alma. E isso vale a pena? Não vale, é correr uma corrida que não vale a pena correr. Então a gente entende o segredo da vida, vê que Jesus é muito simples e a verdadeira sabedoria e a verdadeira força estão nas coisas mais simples. Jesus mostrou isso no relacionamento com os seus discípulos. Mostrou isso para mim e para você, mostra através dos evangelhos e também das epístolas, das cartas. E nós vamos então aprendendo isso, vamos entrando em comunhão com Deus e vamos então praticando, aplicando isso na nossa vida e, como nós lemos antes, vamos experimentando a salvação. A salvação, a gente recebe ela a partir do momento que a gente aceita Jesus, mas o viver essa salvação é um processo, porque a gente vai aprendendo a deixar de ser velha criatura e vai vivendo cada vez mais a nova criatura. Como nós vimos essa semana nos grupos de crescimento, viver a nova identidade em Cristo Jesus é um processo. Nós saímos da condição de ser humano comum e adquirimos a cidadania celestial e vamos aprendendo a viver nessa terra aqui como cidadãos do reino, aprendendo a viver, a experimentar a verdadeira sabedoria, a verdadeira força. E isso vai sendo vivido na nossa casa, sendo vivido na nossa vida. A transformação de Deus é de dentro para fora. É como você viu antes aqui nos testemunhos que vamos ver no domingo que vem. Só Deus pode fazer esses milagres. Deus é expert em fazer milagres. Esses milagres nascem nos corações daqueles que creem no poder de Jesus, na sua salvação. Para o mundo é loucura, para o mundo é fraqueza, mas Ele é sabedoria e força. E aí a gente continua no versículo 29. Obrigado. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E, porém, por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Todos nós somos justificados em Cristo. Cantamos antes, fomos adotados como filhos, co-herdeiros em Cristo Jesus. Fazemos parte de uma grande família na terra, a família de Deus. E recebemos o Espírito Santo que nos leva a viver essa dimensão de conexão com Deus, que o ser humano natural não consegue compreender, porque é através do discernimento espiritual que só Ele pode dar. E quanto mais você vai buscando isso, você vai procurando então viver essa justiça de Deus, não a nossa. Viver essa justiça de Deus que está expressa na sua palavra nos leva a alterar o nosso comportamento. Não é a nossa justiça própria. Nós não queremos vingar, não queremos mostrar que temos razão. Nós não queremos mostrar que somos bons. Jesus, que todo-poderoso, a plena divindade em forma humana,
veio e não quis prevalecer sobre os homens. Quando os discípulos chegaram e falaram, vamos fazer descer fogo do céu para queimar esses filhos de Bezebu. E Jesus, entendeu nada, inocente. Não é assim não, filho. Aí vão prender Jesus. Pedro chega lá e pega a espada do soldado romano, corta a orelha do Malco. Jesus, eita, nome, pega a orelha do Malco, cola no de volta. Ô Pedrão, você não sabe que se eu quisesse eu não chamava aí centenas de anjos e não ia acontecer nada, rapaz. Chegou a hora. Todo-Poderoso. A forma de lidar com as pessoas, entender circunstâncias é diferente. É simples. Quanto mais nós entendemos a verdadeira sabedoria e força de Deus, a gente briga menos com as pessoas. Quanto mais a gente se reconhece em Deus, tem coisas que durante a vida a gente tira de letra. As pessoas ficam tão firmadas em provar a sua razão, em querer se projetar, em querer mostrar que tem valor, sabe? Jesus veio e curava a pessoa. Meu Deus, chegou o Messias, o Salvador. Não fala para ninguém não, fica quieto aí. Exalta o Senhor. Não, o que eu faço agora? Vai lá, entrega a tua oferta. Lá no templo, vai lá e faz o procedimento judaico lá que você tem que fazer. E está tudo certo, não precisa ficar falando de mim, não. Jesus não queria holofote, mas Jesus queria luz nos corações. Ele não queria luz para ele queria luz para você. E de forma muito simples, morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, morte de cruz, e reina para todo sempre. Continua reinando, está vivo. E aí você? Como é que ficamos? Eu quero viver essa justiça de Deus, aplicar ela em todas as áreas da minha vida. Alterar a minha vida e os relacionamentos, entender a justiça de Deus e vivê-la aqui na terra, que não tem nada a ver com a justiça dos homens. Santidade é viver separado para Deus. Viver uma vida consagrada a Deus cada dia mais e mais. E nós, muitas vezes, nos deixamos contaminar com a sabedoria do mundo, que na verdade é loucura, que leva à perdição, e não vivemos uma vida separada para Deus. E perdemos a oportunidade de entender o caminho melhor, o caminho certo. Eu já vivi várias vezes situações em que era loucura para o mundo, já contei aqui várias vezes. Fiz uma pergunta na reunião dos homens aqui na quinta-feira. Será que você, conhecendo a Deus, se Deus chegasse para você e falasse assim, filho, vamos fazer igual desenho animado, né? A gente imagina que Deus tem aquela voz de trovão e tal. Às vezes ele fala tranquilão, mas vamos lá para mexer com a tua imaginação. Deus chega para você e fala assim, filha, filho, deixa tudo, a sua conta bancária, o seu emprego, a sua família, largue tudo, não leve nem mochila, nem documento. Eis que te entrega um passaporte, está em cima da sua mesa carimbado com uma passagem para a Sibéria. E eis que você vai para lá hoje. Pode se despedir de todo mundo da sua casa e vai. Poxa, senhor, mas nem uma roupinha de frio? Não, vai do jeito que você está. Eu estou aqui brincando, claro, mas estou falando sério. Se Deus falasse para você abandonar tudo e deixar tudo, aquela reservinha do banco, tudo, deixar tudo. Se Deus falasse para você, você faria? Você conhece? É loucura para o mundo. É loucura, é burrice. Eu escutei isso algumas vezes. Que isso, cara? É loucura você deixar tudo. É a melhor coisa, é sabedoria, porque a gente sabe em quem a gente crê. A gente sabe a quem a gente serve. Quando a gente conhece o poder de Deus e a sabedoria de Deus, apesar dela ser loucura para o mundo e ser fraqueza para o mundo, nós sabemos qual o resultado que vai dar, e é o melhor, porque Deus é todo-poderoso. E essa revelação vem por meio do seu Espírito. Justiça, santidade e redenção. Redenção é o terceiro ponto, é uma mentalidade de eternidade. Você ser redimido, você receber essa redenção de Deus e desejar que as pessoas vivam também essa salvação, essa cura
e essa libertação. E eu pergunto para você, como está a sua vida na justiça, na santidade e na redenção? Faça uma análise sobre isso, nesse momento. Justiça, santidade e redenção. Você sabe para onde você vai? Se você hoje estivesse sendo levado para o Coliseu, se você que é pai e mãe, se o seu filho, sua filha estivesse sendo levado... é golpe baixo mesmo. Se o seu filho, sua filha, ou a sua netinha, seu netinho, estivesse sendo levado para o Coliseu, e eles falassem para você assim, nega o teu Jesus. Qual seria a sua reação? Eu estou pegando forte mesmo. Para levar a gente a uma reflexão. Enquanto a gente conhece esse Deus Todo-Poderoso. O Deus que é loucura para esse mundo e é fraqueza para esse mundo. E nós vamos terminar lendo o que Paulo fala logo em seguida. No capítulo 2 de 1 Coríntios. A partir do versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada, e realmente foram. Era algo impensável naquela época. Escutar alguém lendo uma carta como essa para a igreja que estava lá em Corinto, no meio que eles viviam, eles iam falar assim, piada, estão malucos. Esses cristãos aí são tudo doido. Que reduzir a nada o quê? Nós mandamos no mundo. O tempo fala. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu vou repetir, que eu amo essa passagem. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não está na sabedoria desse mundo, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo de Deus. O mistério oculto que é revelado àqueles que creem de verdade. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Eu vou repetir. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, é de graça. Ele pagou o preço lá na cruz. Oh, Jesus, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Eu sei que tem vários aqui nessa noite assim. Quem não tem o Espírito, Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus,
pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual discerne as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Essas coisas, os mistérios, são revelados pelo Espírito de Deus. E aí, quando a gente se depara nesse mundo aqui, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as situações que nos afligem, com as questões a serem decididas, com as dúvidas que temos com relação ao presente e ao futuro, quando lidamos com os desafios, que são muitos, nós temos a oportunidade de, em vez de tentar enxergar com a sabedoria humana, nós procurarmos discernir espiritualmente as coisas e agir conforme a sabedoria de Deus. É totalmente diferente. E eu estou falando aqui com você e eu estou me lembrando de várias situações que eu passei, de decisões que pareceram loucura. Foram loucura mesmo para o mundo, loucura. O momento que eu estava no ápice, subindo o gráfico, entrando em outro estágio, e aí me deparo com decisões e vou buscar a direção no espírito e olhando com a ótica humana, não tinha nada de bom. Era loucura e era fraqueza, a ponto de depois eu ouvir coisas no meu ouvido de pessoas, inclusive de pessoas que eu amava, palavras depreciativas e dizendo, você está regredindo. E eu sabia que ao mundo eu estava regredindo, mas no espírito eu estava avançando. E é aquela velha frase que eu gosto de falar demais: o tempo fala. É uma certeza, é uma convicção no espírito que ninguém pode tirar, porque é uma experiência pessoal. Então, nós tomamos uma decisão que para o mundo pode parecer loucura, mas é a sabedoria do espírito. Pode parecer fraqueza para o mundo, mas é a certeza. Eu ia na faculdade, via lá aquela loucura na faculdade, meu Deus, Jesus, salva. E eu era o extraterrestre. Eu era o louco. Eu era o fraco. Vai ver o resultado. O tempo fala. Então, quanto mais a gente vai discernindo no espírito, quanto mais a gente vai buscando e vai tendo essa convicção de que a justiça, a santidade e a redenção em Cristo Jesus são pilares para nós vivermos, aquilo que é a maior sabedoria sobre qualquer sabedoria humana, que é loucura para o mundo, mas é a verdade, aquilo que para o mundo parece ser fraqueza, mas nós temos a certeza de que a fraqueza, isso que parece fraqueza, é mais forte do que qualquer força humana, força do homem. Quanto mais nós crescemos nessa convicção, nós vamos então nos lançando, mergulhando a experimentar essa verdade. O tempo fala, é uma escolha pessoal, é uma decisão, é uma bifurcação, onde nós temos a escolha de irmos para um lado ou para o outro, de realmente nos entregarmos completamente, mergulharmos nessa convicção e experimentarmos a sabedoria e a força de Deus em tudo o que fazemos. É um processo, muitas vezes erramos, mas temos sempre em Jesus a oportunidade de recomeçar. Deus é expert em milagres, Deus pode fazer aquilo que não está no nosso alcance, aquilo que você tem orado e tem perguntado para Deus. A resposta está logo ali. Só persevera. Essa mensagem é para alguém daqui. Só persevera. Só continua. Só continua. E creia. E essas coisas, elas vêm do Espírito Santo. Essas preciosidades, esse discernimento espiritual vem para aqueles que creem.
E essas experiências vão surgindo cada vez em níveis maiores. A sabedoria e a força de Deus vão sendo disponibilizadas aos corações daqueles que buscam esse discernimento espiritual. E vai sendo gerada uma força no interior que é acima de qualquer sabedoria humana. E aí, quando vêm as decepções, quando vêm as incertezas, você lida de uma forma espiritual, isso te traz paz, te traz alegria. Sabe aquela coisa que, parece que o teto está caindo na sua cabeça, está tudo acabando, e você continua forte, continua firme. Quem já teve experiências tais como essas que eu estou falando? Levanta a mão. Então, olha só, que coisa mais linda. São esse tipo de força e sabedoria que Deus quer derramar cada vez mais. Está disponível para mim e para você. Mas hoje nós partimos desse entendimento, dessa reflexão. Como é que está a nossa vida em relação à justiça de Deus? Nós temos procurado praticar a palavra de Deus, nós temos procurado entender qual é a instrução, os princípios da palavra de Deus em cada decisão que tomamos, nas nossas reações na nossa casa. A sabedoria de Deus e a força de Deus, elas se manifestam em coisas muito simples. A sabedoria e a força de Deus estão ali na forma como nós nos relacionamos com as pessoas amadas da família. As pessoas buscam tantas coisas, tantos milagres, tantos moveres, e nas coisas mais simples que Jesus ensinou, não fica ligado. Como que você que é pai e mãe tem criado um ambiente na sua casa para ensinar seu filho, sua filha a crescer nos caminhos de Deus? Você, marido, você percebe os detalhes na vida da sua esposa? Você tem elogiado, você tem buscado amá-la como Cristo amou a igreja? Ou é do seu jeito? Ou com a justiça do mundo que você aprendeu? Esposa, você lida com seu marido do jeito que você aprendeu na sua casa, ou do jeito que você viu a sua mãe e seu pai? Ou você procura honrar o seu marido como a igreja para com Cristo? Você, filho, você honra seu pai e sua mãe? E é o primeiro mandamento com promessa? Você lida com as coisas materiais como o mundo vive? Fica se empolgando e fica vivendo em função do amor ao dinheiro ou de uma situação socialmente agradável? Ou você vive com Jesus, com o teu coração simples? Você pode sim ser um missionário em vários lugares e Deus usa. Mas como é que é teu coração quando você está lá com as outras pessoas? Você se adequa, se amolda ao padrão do mundo ou você continua sendo um canal de Deus naquele lugar? Você continua vivendo justiça, santidade e redenção naquele lugar? Ou você coloca uma máscara para poder se adequar àquela realidade? Os teus planos estão voltados em que direção? Você realmente crê que você está caminhando para uma vida eterna? Você compreende que as profecias estão se cumprindo e que o mundo jaz no maligno, mas que você vive sob o poder de Deus e que Deus é contigo e que você não precisa temer nada? Ou você ainda vive debaixo de alguns temores e medos e escravidões que a sabedoria humana, que a força humana aplica sobre várias pessoas, sobre o mundo inteiro? Você tem uma oportunidade de experimentar uma libertação genuína dentro do teu coração. É algo que acontece de dentro para fora. E se você crê, eu sei que aqui, como nós lemos agora, que essas palavras são faladas àqueles que têm o discernimento espiritual. E eu creio que nessa noite aqui tem pessoas que estão recebendo essa revelação por meio do Espírito. Aquelas coisas que os olhos ainda não viram, que os teus ouvidos ainda não ouviram e que ainda não veio à sua mente, são aquelas que Deus preparou para você. E eu oro nesse momento para que você creia nessa palavra, para que você busque essa palavra, porque foi para isso que Jesus veio. Que você tome uma decisão de verdade. Você que está andando há 700 anos com Jesus, você que está aí achando, essa palavra é para um novo, não é para você, é para mim essa palavra. É nós crescermos numa dimensão de discernimento espiritual, de entrega e experiência, renúncia e experiência, vivendo na direção do Espírito Santo, aprendendo e discernindo cada vez mais, porque as etapas da vida são diferentes. Os obstáculos são maiores e o não perceber
essas mudanças nos levam a tomar decisões de forma equivocada. Mas se andamos no discernimento espiritual, o Espírito Santo então vai trazendo a luz, trazendo revelação ao teu espírito de como que as coisas realmente são a partir do mundo espiritual. E você então vai recebendo força e sabedoria, fé, certeza, tua convicção aumenta. E você então vai avançando de forma que muitas vezes para as pessoas vai ser loucura e vai ser burrice, mas você sabe que está andando no caminho da sabedoria e da força, e os resultados vêm, porque o tempo fala. E as coisas que os teus olhos não viram, vão ver. As coisas que os teus ouvidos não ouviram, eles vão ouvir. E aquelas coisas que ainda não vieram à sua mente virão no tempo certo, do jeito certo, na hora certa, do modo certo, em nome de Jesus. E é nessa direção que eu quero orar agora por você. Nessa noite tem várias pessoas aqui que estão recebendo revelação do Espírito Santo. Essa está sendo uma noite muito forte, é uma noite muito diferenciada. Estou sentindo aqui nesse momento. Diferente do que foi de manhã. É sempre diferente. Essa noite aqui é uma noite de decisão. Decisão forte. Porque tem pessoas aqui que estão com o coração queimando. Eu estou sentindo aqui. Tem pessoas aqui que estão assim também se sentindo nessa bifurcação. Engraçado que Deus já vinha falando comigo. Tem algumas pessoas pensando nisso aí agora. É agora. E é agora que eu quero orar por você. Justamente nesse momento. Para que essa sabedoria, o discernimento do Espírito venha sobre ti. Porque foi para isso que Jesus morreu por mim e por você. Para que aquilo que é loucura para o mundo, que é a verdadeira sabedoria, mais forte, maior, mais profunda de qualquer coisa nesse mundo. Qualquer filosofia, qualquer poder. Aquilo que é fraqueza para o mundo, que é mais forte, que te leva a uma força interior no espírito, que transborda na tua alma, no teu corpo, nas reações, que transforma a tua vida de dentro para fora e a tua realidade ao teu exterior. É essa força que vem do Espírito Santo. Não vem da sabedoria humana. Ela vem do Espírito de Deus. Eu quero orar nessa noite para que aqueles que querem possam receber o Espírito Santo e caminhar nessa loucura e nessa fraqueza. Nessa loucura, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Vamos orar?